E aí, meus amigos, o vídeo de hoje é uma prestação de serviço. Você sabe o que é o passe livre? Fique atento, verifique se está com sua credencial. Veja se ela está em dia e tenha em mãos sempre um documento de identificação que prove que a credencial é sua. Toda empresa é obrigada a reservar 2 assentos por viagem para atender o passe livre, de preferência na primeira fila das poltronas. Se os assentos já estiverem ocupados, o usuário tem direito de escolher outro dia ou horário. Acompanhantes devem ser instalados em poltronas próximas. Você não paga para transportar a sua bagagem. Entretanto, se houver excesso, você poderá ser tarifado conforme decisão da empresa. O limite de peso estabelecido pela ANTT é de 30 kg no bagageiro e de 5 kg no interior do ônibus. Caso não seja atendido ou para qualquer outro tipo de informação, procure nos principais terminais rodoviários as salas de apoio e fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Se preferir, ligue para 166, a ouvidoria da ANTT. Passe livre é um direito justo e é legal. O Passe Livre é o programa do governo federal que proporciona às pessoas com deficiência e carentes gratuidade também nas linhas rodoviárias interestaduais. O curioso, meus amigos, é que o canal oficial do Ministério dos Transportes, os vídeos que falam sobre o Passe Livre têm pouquíssimas visualizações. Você conhecia o Passe Livre? Mas a Rádio Ônibus quer dar uma força ao Ministério dos Transportes e aqui, no nosso canal da Rádio Ônibus, agora você fica sabendo tudo sobre o Passe Livre. Primeira pergunta, como pedir o Passe Livre? Você agora tem 2 formas de pedir o seu passe livre. Uma é manual, como você já conhece, e a outra é pela internet. Agora veja como pedir o passe livre de forma manual em 3 etapas. Na primeira etapa, preencha o formulário para requerimento de beneficiário. Na segunda etapa, você precisa comprovar sua renda por meio da declaração da composição e renda familiar, que é a segunda página deste formulário. Não se esqueça, o beneficiário é destinado à pessoa carente. Para calcular a renda, some os salários e outras fontes de renda, como pensão e aposentadoria de todos os residentes em sua casa. Pegue este valor e divida pelo número de pessoas que moram com você. Se a conta for igual ou menor a um salário mínimo, você está no programa. Na terceira e última etapa, você deve apresentar o atestado médico caracterizando a condição da deficiência, com exames complementares se necessário. O laudo é padrão e pode ser baixado aqui mesmo no site. Para não ter nenhuma dúvida, esta página mostra os erros mais comuns na hora de preencher estes formulários. É importante preenchê-los com cuidado. Seu credenciamento pode ser rejeitado por causa de um pequeno esquecimento ou de um erro simples. Um exemplo? Não colocar o local e a data antes da assinatura. Vá na página e confira. Feito isso, envie tudo para Passe Livre, Caixa Postal número 9600, SAN, quadra 3, Bloco N/O, térreo do edifício do DENIT L2 Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-976. Agora, se você quiser solicitar o seu passe livre pela internet, você precisa ter em mãos o número do seu CPF, do CPF dos seus familiares, do CPF do seu acompanhante e os seus documentos escaneados ou fotografados. Ao acessar o sistema de cadastro eletrônico, você deve preencher todos os campos corretamente, que são os seus dados pessoais, os dados dos seus familiares e, se houver, do seu acompanhante. No sistema de solicitação pela internet, haverá um vídeo tutorial bem visível, com um passo a passo para te ajudar a solicitar o seu passe livre. Preste atenção em todos os campos para não errar. Depois, anexe os documentos solicitados, que são uma foto 3x4, cópia do documento de identificação e atestado ou relatório médico padrão do passe livre. Se você precisa de acompanhante, é importante que o atestado ou relatório conte com a declaração do médico de que você necessita de acompanhante para a sua locomoção. Pronto, é só clicar em enviar e aguardar o seu pedido ser analisado. A credencial do Passe Livre será enviada para o seu endereço em até 30 dias, a partir do recebimento da documentação pela equipe do programa, desde que esteja tudo correto. E atenção!
Caso não possua residência fixa ou endereço que não possua serviços dos Correios, forneça no formulário de requerimento do passe livre ou no formulário eletrônico, se o pedido for pela internet, o endereço de um amigo ou familiar. O passe livre é gratuito, pessoal e intransferível. Passe livre é um direito justo e é legal. Quais as documentações tenho que apresentar? Pessoal, existem 2 caminhos para solicitar o passe livre. Além do jeito já conhecido pelos formulários manuais, também é possível solicitar o benefício pela internet. Preste bastante atenção e veja com calma para não errar. Vamos lá? Do jeito manual, você vai precisar de uma foto 3x4 recente, cópia de um documento de identificação, que pode ser a carteira de identidade, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, a certidão de reservista, a carteira de trabalho e previdência social, o título de eleitor e a carteira nacional de habilitação, comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, luz ou telefone, atestado, relatório médico padrão do passe livre e os formulários que você precisa imprimir, preencher com muita atenção e assinar. Pronto, agora é só ir a uma agência dos Correios e enviar a documentação. Agora, se você quiser solicitar o seu passe livre pela internet, você precisa ter em mãos o número do seu CPF, do CPF dos seus familiares, do CPF do seu acompanhante e os seus documentos escaneados ou fotografados. Ao acessar o sistema de cadastro eletrônico, você deve preencher todos os campos corretamente, que são os seus dados pessoais, os dados dos seus familiares e, se houver, do seu acompanhante. Depois, anexe os documentos solicitados, que são uma foto 3x4, cópia do documento de identificação e atestado ou relatório médico padrão do passe livre. Neste momento, preste atenção. Se você precisa de acompanhante, é importante que o atestado ou relatório conte com a declaração do médico de que você necessita de acompanhante para a sua locomoção. Pronto, é só clicar em enviar e aguardar o seu pedido ser analisado. Viu como é simples? Faça tudo com muita atenção. Um erro pode atrasar todo o processo. Garanta o seu benefício. Como retirar uma passagem? Passe livre na mão e viagem marcada. Mas e agora? Para solicitar a passagem, vá diretamente ao balcão da empresa de transportes e apresente a sua credencial do passe livre, junto com o documento de identidade. Você também pode verificar a disponibilidade de dias e horários dos ônibus no site www.antt.gov.br/passageiros. Vá neste endereço e clique em Linhas de ônibus. A passagem deve ser solicitada até 3 horas antes do início da viagem. Não se preocupe se o seu documento não tiver foto. Serão aceitas todas as credenciais que estejam dentro da validade. Passe livre é um direito justo e é legal. E como renovar o passe livre? Para renovar, você tem 2 caminhos. Pelo caminho manual. Envie novamente seus documentos pessoais e os formulários preenchidos e assinados. Primeiro, preencha o formulário para requerimento de beneficiário e depois a declaração da composição e renda familiar, que é a segunda página deste formulário. Se você tiver acompanhante, ele precisa preencher o formulário de requerimento padrão para acompanhante. É necessário o envio do formulário do atestado médico padrão passe livre para renovação, com a assinatura de 2 profissionais da área de saúde. Só serão dispensados deste envio os casos de deficiência permanente, devidamente comprovados na concessão do benefício. Agora veja bem, se você tem uma deficiência permanente já comprovada no atestado anterior, não precisa apresentar um novo atestado médico. O antigo ainda é válido. Você também pode renovar o seu passe livre pela internet. Para isso, você precisa ter em mãos o número do seu CPF, do CPF dos seus familiares, do CPF do seu acompanhante e os seus documentos escaneados ou fotografados. Ao acessar o sistema de cadastro eletrônico, você deve preencher todos os campos corretamente, que são os seus dados pessoais, os dados dos seus familiares e, se houver, do seu acompanhante. Depois, anexe os documentos solicitados, que são uma foto 3x4, cópia do documento de identificação e atestado ou relatório médico padrão do passe livre. Neste momento, preste atenção. Se você precisa de acompanhante, é importante que o atestado ou o relatório conte com a declaração do médico de que você necessita de acompanhante para sua locomoção. Pronto,
É só clicar em enviar e aguardar o seu pedido ser analisado. Atenção, mais uma vez! O prazo para renovação é iniciado quando a credencial estiver com 30 dias para o vencimento. Por isso, fique de olho! Se a sua credencial estiver para vencer, corra para dar início a todo o processo de renovação o quanto antes. Envie novamente todos os formulários e documentos preenchidos e assinados. Passe Livre é um direito justo e é legal. E saiba como solicitar o passe livre pela internet. Olá, eu sou o Parré, já fui beneficiário do passe livre e hoje eu estou aqui em casa para mostrar o passo a passo como se inscrever no site do passe livre. Vamos ver como é fácil? Oi Parré, oi pessoal, eu sou o Fred, o seu amigo do Passe Livre. Eu entrei aqui para mostrar para vocês o passo a passo para fazer o pedido do Passe Livre pela internet. Veja como é fácil. Primeiro de tudo, você acessa o site www.transportes.gov.br/passe livre. Coloque o seu CPF e clique no quadrinho Não sou um robô. Depois, dê um Enter ou clique em Avançar. Feito isso, você vai preencher os dados de cadastro do beneficiário. Primeiro, o seu nome completo. Depois, a data do seu nascimento. O nome da sua mãe, conforme a sua identidade. E o sexo. Clique em Prosseguir. Depois, você deve completar mais alguns dados. A sua profissão, a sua renda. Agora, você deve preencher outras informações. Escolha o seu documento de identificação. Depois, preencha os campos do seu endereço. Aqui, complete o formulário de cadastro com o seu e-mail, tipo de telefone, o seu número de telefone e outro telefone para recados. Viu como é fácil? Os seus dados foram cadastrados com sucesso. Vamos para o próximo passo. O sistema te pergunta se você mora com familiares. Se a resposta for sim, você deve preencher os dados das pessoas com quem você mora. CPF, nome completo, data de nascimento, sexo, parentesco, a renda dele ou dela e o nome da mãe deste familiar. Pronto! Agora você deve informar se no relatório ou laudo médico padrão do Passe Livre consta necessidade de acompanhante. Se sim, cadastre todos os dados do seu acompanhante. Agora você chegou no último passo. A primeira coisa a fazer é escanear, digitalizar os seus documentos. Uma foto 3x4. O seu documento de identificação e o relatório ou atestado médico padrão do Passe Livre. Feito isso, clique em Enviar para análise. Pronto, agora é só aguardar. Se os dados informados e os documentos estiverem corretos e legíveis, você em breve receberá o seu Passe Livre. Viu como é simples? O cadastro digital é mais um recurso para facilitar a sua vida na hora de solicitar o benefício do Passe Livre. O que era bom, ficou mais acessível. E aí, gostou dessa informação? Deixe na descrição desse vídeo se você já conseguiu utilizar esse serviço, esse direito, o Passe Livre. Se você já teve sucesso ao renovar, teve sucesso ao utilizar o serviço, viajar gratuitamente, ou se você teve algum problema. Deixe na descrição do seu vídeo aqui como é que foi a sua experiência utilizando esse programa do governo federal, o Passe Livre. Te espero no próximo vídeo. Tem muito mais aqui na Rádio Ônibus. Acesse também o nosso site www.radioonibus.com. Ah, claro, não esqueça de se inscrever nesse canal. Clica no sininho, porque logo logo tem muito mais vídeos para você.